senhores, este é o programa Saber Direito. Meu nome é Marcelo Comete, sou professor de Direito Empresarial do Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Hoje nós daremos início à nossa última aula, a uma aula voltada às sociedades anônimas, dentro dessa semana, onde pudemos abordar os principais pontos do direito societário dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Como eu havia dito a vocês, na nossa última aula, quando tivemos a oportunidade de analisarmos a sociedade limitada, hoje iríamos analisar esse tipo societário destinado às grandes corporações, aos grandes empreendimentos. É a chamada sociedade anônima. Pois bem, como os senhores devem se lembrar, na aula passada nós vimos que a sociedade limitada é uma sociedade contratual, ou seja, os sócios se reúnem, celebram um contrato e constituem a sociedade. Já uma sociedade anônima não. A sociedade anônima é uma sociedade institucional. Não há um contrato entre as partes. Na verdade, as regras que vão disciplinar a sociedade anônima, a relação da companhia, estão fixadas no Estatuto Social. Por isso nós dizemos que as sociedades anônimas não se submetem aos princípios gerais que regem os contratos em regra geral. Pois bem, esse tipo societário, SA, essa sociedade anônima, sociedade institucional, quais são os principais aspectos que nós vamos abordar na aula de hoje? O primeiro deles diz respeito ao seu nome empresarial. Afinal, como vimos quando estudamos limitada, o nome empresarial de uma sociedade pode ser tanto a razão social, quando formado exclusivamente pelo nome civil dos sócios, como por exemplo, Almeida e Silva Limitada, como, o que é mais usual, uma denominação. A denominação se caracteriza por ser composta por qualquer expressão linguística, acrescida da atividade exercida pela sociedade e do tipo societário por ela adotado. Por exemplo, Banco Itaú S.A. Eu tenho aqui uma expressão linguística qualquer, Itaú, eu tenho a atividade que o Itaú exerce, é um banco, e o tipo societário adotado, S.A. Ao contrário das limitadas, uma sociedade anônima deve obrigatoriamente adotar denominação. Os senhores não vão encontrar sociedades anônimas que adotem razão social, na medida em que o artigo 3º da Lei 6404 de 76, que é a Lei das Sociedades por Ações, veda às companhias a adoção da razão social como espécie de nome empresarial. Mas vejam só, pode ser que algumas companhias se utilizem, por exemplo, do nome dos acionistas fundadores na formação do seu nome empresarial. É o caso da Gerdau. Se vocês pegarem o nome da Gerdau, Gerdau S.A., vocês verão que essa companhia tem o seu nome empresarial formado exclusivamente pelo nome civil da família dos acionistas fundadores da companhia. Mas, muito embora nós tenhamos aí um nome empresarial formado exclusivamente pelo nome civil dos acionistas fundadores da companhia, este nome empresarial, por se tratar de uma sociedade anônima, será uma denominação. Então, na verdade, estamos aqui diante de uma exceção ao que nós vimos na aula passada, quando estudamos limitada e analisamos um pouco melhor a questão do nome empresarial. Dentro da sociedade anônima, ainda que o nome empresarial seja formado, ainda que o nome empresarial seja composto apenas pelo nome civil dos acionistas fundadores da companhia, este nome empresarial não será uma razão social, e sim uma denominação. Pois bem, o primeiro passo dentro da análise da sociedade anônima é a verificação dos requisitos para a sua constituição. Afinal, o que é necessário para que possamos constituir uma companhia? Quais são os requisitos para a constituição de uma companhia? Esses requisitos estão estabelecidos no artigo 80 da Lei 6404 de 76. No artigo 80, nós vamos encontrar os requisitos para a constituição de qualquer companhia, seja uma companhia aberta, seja uma companhia fechada. E quais seriam esses requisitos previstos no artigo 80? Os senhores sabem que no direito brasileiro vigora o princípio da pluralidade de sócios. O que significa isso? Significa que no nosso ordenamento jurídico, para que possamos constituir uma companhia, em regra, é indispensável que haja a união de esforços entre duas ou mais pessoas. Portanto, nós não teremos, via de regra no Brasil, sociedades unipessoais. O que seria uma sociedade unipessoal? É aquela sociedade onde todas as suas cotas ou todas as suas ações estão na mão de uma única pessoa. Portanto, se eu quero constituir uma sociedade anônima, é indispensável que eu encontre alguém interessado em subscrever as suas ações juntamente comigo.
Por quê? Porque é fundamental para que nós possamos constituir uma companhia que a totalidade do seu capital seja subscrito por, no mínimo, 2 pessoas. Então, o primeiro requisito para que possamos constituir uma sociedade anônima é que ela tenha todas as ações que representem o seu capital sendo subscritas por, no mínimo, 2 pessoas. Agora, como toda boa regra, haverá uma exceção. E é possível, sim, constituirmos uma companhia exclusivamente com um único acionista. Essa companhia, que tem todas as suas ações subscritas por uma única pessoa, recebe o nome de subsidiária integral. O que é uma subsidiária integral? Subsidiária integral nada mais é do que a espécie de companhia que tem todas as suas ações detidas por um único acionista. Um exemplo recente de subsidiária integral, nem tão recente assim, mas um exemplo que vocês com certeza se lembrarão, é a Varig Log. Antes da Varig entrar no processo de recuperação judicial, ela, Varig, detinha todas as ações de uma companhia, chamada Varig Log. A Varig Log, portanto, possuía um único acionista. A Varig Log, portanto, era uma subsidiária integral da Varig. Então, se você, aí de casa, quiser constituir uma subsidiária integral, assim como eu, nós não poderemos. Por quê? Porque esse único acionista tem que ser necessariamente uma pessoa jurídica, sediada no Brasil. Portanto, não é qualquer pessoa que pode constituir uma subsidiária integral, somente pessoas jurídicas. E mais, não basta ser uma pessoa jurídica. Por exemplo, se a Telefônica da Espanha quiser constituir uma subsidiária integral aqui no Brasil, ela não poderá. Por quê? Porque essa pessoa jurídica deverá estar necessariamente sediada em território brasileiro. Deverá estar necessariamente sediada no Brasil. Certo, senhores? Então, este é o primeiro requisito para que possamos constituir uma companhia. Ter todas as suas ações subscritas por, no mínimo, 2 pessoas, ressalvada a exceção da subsidiária integral. Agora, na aula passada, nós vimos que é possível a constituição de uma limitada, fixando o seu capital em um valor X, por exemplo, R$1 milhão, e estabelecendo que os sócios só irão integralizar esse capital em um momento futuro. Em outras palavras, eu posso constituir uma sociedade limitada, fixar o seu capital e estabelecer que os sócios só irão entregar para a sociedade o valor subscrito no momento futuro. Pois bem, isso não é possível numa sociedade anônima. Afinal, para que possamos constituir uma sociedade anônima, é indispensável que o percentual de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas seja integralizado no ato da constituição da sociedade. Como assim? Então, os senhores que estão aí em casa, imaginem a seguinte situação. Por exemplo, eu vou constituir uma companhia, vou constituir uma sociedade anônima e fixo o capital desta sociedade anônima em R$1 milhão. Chamo o meu colega, qual é o seu nome? Rodrigo. O Rodrigo, para constituir esta companhia comigo. Afinal, é indispensável para a constituição de uma companhia, como acabamos de ver, que haja união de esforços entre 2 ou mais pessoas. Pois bem, o Rodrigo, desse 1 milhão, se compromete em contribuir com 300 mil. Estou sendo bonzinho com você, hein, Rodrigo? Se compromete, assume a obrigação de transferir do seu patrimônio para o patrimônio da sociedade 300 mil reais. Esse ato por ele praticado, como analisamos na aula passada, recebe o nome de subscrição. Pois bem, ele subscreve 300 mil. E como ele se compromete a entregar esses 300 mil? Em dinheiro. Em dinheiro, daqui, por exemplo, 12 meses. Já eu assumo a obrigação de subscrever os outros 700 mil. E entregar esses 700 mil daqui, por exemplo, 18 meses. Se essa sociedade fosse uma sociedade limitada, não haveria problema algum. Por quê? Porque o legislador não exige que haja integralização de um percentual mínimo do capital subscrito no ato da constituição da sociedade. Agora, por se tratar de uma SA, nós não conseguiremos
constituir a companhia desta forma. Por quê? Porque é indispensável que haja a entrega de um percentual mínimo deste capital no momento em que a sociedade é constituída. E qual é este percentual que deverá ser integralizado, que deverá ser entregue à companhia no ato de sua constituição? 10%. Em regra, 10% do preço de emissão das ações subscritas para integralização em dinheiro deverá ser pago, deverá ser integralizado no ato da constituição da companhia. Certo, senhores? Esse é o segundo requisito. Mas por que eu disse em regra? Eu disse em regra porque determinadas companhias, disciplinadas aí por leis específicas, vão ter um percentual mais elevado, vão ter um percentual maior, deverão ter pelo menos 50% desse capital integralizado. E quais são essas companhias? 2 exemplos típicos e importantes na nossa sociedade: instituições financeiras e seguradoras. Sempre que eu quiser constituir uma instituição financeira, por exemplo, um banco ou uma seguradora, não bastará integralizar 10%. Deverá ser integralizado no ato da constituição dessas companhias, no mínimo 50%, no mínimo metade do preço de emissão das ações subscritas. Certo? Tudo bem? Último requisito previsto no artigo 80 da Lei das Sociedades Anônimas para sua constituição é o depósito. Este valor a ser integralizado no ato da constituição da companhia tem que ser necessariamente depositado. E depositado aonde? Depositado no Banco do Brasil ou em qualquer outro banco autorizado pela CVM. O que é CVM? CVM, senhores, é a Comissão de Valores Mobiliários. Somente um banco autorizado pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, poderá receber esse depósito no ato da constituição da sociedade. Esse depósito, em regra, de 10% para as companhias, ressalvadas as instituições financeiras e as seguradoras. Certo? Tudo bem? Alguma dúvida por parte dos senhores aqui no estúdio? Não? Pois bem, então essa é a primeira análise, os requisitos para a constituição de uma SA. Vamos agora, já que falamos em CVM, entender um pouco melhor o que vem a ser valores mobiliários. Afinal, a CVM, como o próprio nome diz, é a Comissão de Valores Mobiliários. Agora, o que é um valor mobiliário? Pergunto a vocês aí de casa, quando vocês precisam de dinheiro, além de abrir aí a carteira do pai, da mãe, do namorado, namorada, qual é a outra alternativa, tirando trabalhar, que vocês têm para conseguir o dinheiro que precisam? Vejam, alternativa lícita, hein? O que vocês podem fazer? Rodrigo, quando você está precisando de dinheiro, o que você faz? Perfeito. Rodrigo, toma o dinheiro emprestado. Vai ao banco, celebra um contrato de empréstimo, procura um financiamento, usa o cheque especial. Então, por exemplo, qual que é o seu nome? Leidiana. Leidiana está passando aqui, está passando no shopping, passeando no shopping, vê aquela bota bonita de couro, fica apaixonada pela bota, mas naquele momento ela não tem o dinheiro para comprar a bota. Vai ter daqui 30 dias, quando receber o salário dela, mas naquele momento ela não tem. Então o que ela faz? Não hesita. Usa o cheque especial e compra a bota. Tenho certeza que naquela primeira noite, quando ela for usar a bota, ela vai estar contente, vai estar feliz. Mas no dia seguinte, vai começar a bater o quê? Um certo peso na consciência dela. E por quê? Por causa dos juros. Afinal, ao usar o cheque especial, ela terá que pagar juros ao banco. O nosso amigo Rodrigo, ao tomar dinheiro emprestado, terá que pagar juros ao banco. E esse é o grande problema de se tomar dinheiro emprestado. São os juros. Agora, uma companhia, quando está precisando de dinheiro, por exemplo, a companhia precisa modernizar o seu parque industrial, precisa captar 500, 1 milhão de reais, qual alternativa ela tem para isso? Ela também tem a possibilidade de buscar esses recursos junto ao banco. Ela também tem a possibilidade de buscar financiamento junto ao BNDES, junto a algum banco privado, enfim, ela tem essa opção. Mas, ao contrário de nós, se a companhia estiver precisando captar recursos, ela poderá se valer de um outro instrumento. É o chamado valor mobiliário. E essa é a característica marcante de um valor mobiliário. Por exemplo,
ações, debêntures, bônus de subscrição, são espécies de valores mobiliários. E eles todos apresentam essa característica. São títulos que as companhias emitem para a captação de recursos. Então, o que caracteriza um valor mobiliário é ser um título emitido por companhias para a captação de recursos e que representam para aqueles que os adquirem um investimento. Afinal, se eu opto pelas ações de uma determinada companhia em detrimento das ações de outra companhia, o que me faz escolher as ações daquela companhia não é porque eu tenho algum envolvimento com a atividade que ela explora. Por exemplo, Petrobras e Vale. Tenho lá, parado na minha poupança, uma certa quantia de dinheiro e resolvo adquirir ações de uma companhia aberta. Posso adquirir as ações da Petrobras, posso adquirir as ações da Vale. O que vai fazer com que eu opte pela ação de uma ou de outra companhia? Não é o fato de eu ter alguma relação, algum interesse na exploração de petróleo ou na exploração de ferro. O que me leva a escolher uma ou outra companhia é a perspectiva de retorno ao meu capital investido. Então, quando eu opto, por exemplo, pela Petrobras e não pela Vale, é porque naquele momento as ações da Petrobras representaram para mim o quê? Uma perspectiva de retorno maior do que as ações da Vale do Rio Doce. Então vejam, o que leva uma pessoa a subscrever ou adquirir valores mobiliários é justamente isso, a perspectiva de retorno ao capital investido. Por isso que nós dizemos que o valor mobiliário é um título emitido por companhias para a captação de recursos e que representa para aquele que o adquire um investimento. Esses são os traços comuns em todas as espécies de valores mobiliários. Seja uma ação, seja uma debênture, os valores mobiliários sempre apresentarão essas características. Pois bem, em regra, esses valores mobiliários podem ser emitidos tanto por companhias abertas como por companhias fechadas. E vocês aí de casa sabem qual é a diferença entre uma companhia aberta e uma companhia fechada? Por que esse nome? Companhia aberta. Já pararam para pensar? Eu vou dizer para vocês. Companhia aberta tem esse nome na medida em que qualquer pessoa pode ingressar nesta sociedade. Vejam só, uma companhia aberta é aquela que tem os seus valores mobiliários ofertados ao público em geral. Qualquer pessoa, por intermédio de uma corretora, ou até agora pela internet, pode adquirir ações de uma companhia aberta. Pode se tornar acionista, sócio de uma companhia aberta. E é por isso que ela recebe esse nome, porque ela é aberta ao ingresso de qualquer interessado. Mas para que ela seja aberta ao ingresso de qualquer interessado, é fundamental que o seu valor mobiliário seja ofertado ao público em geral, seja ofertado para todos. E para isso, esse valor mobiliário precisa ser negociado em um local público. Pois bem, aonde as coisas são, em regra, negociadas publicamente? Não é no mercado? Então, uma companhia aberta terá o seu valor mobiliário, terá a sua debênture, terá a sua ação negociada publicamente no mercado. Mas qual mercado? Não é no mercado municipal. No mercado municipal, nós podemos comprar, se for em São Paulo, bacalhau. Se for no Rio de Janeiro, em Niterói, no mercado municipal de Niterói, nós compramos o quê? Frutas, legumes. Agora, se eu quero comprar ação, eu não tenho que ir ao mercado municipal. Eu tenho que ir a um mercado onde as ações, onde as debêntures, enfim, onde os valores mobiliários são negociados. E como chamamos esse mercado? Mercado de valores mobiliários, também chamado de mercado de capitais. Então nós dizemos que as companhias abertas são aquelas que têm os seus valores mobiliários negociados no mercado de capitais. E qual é o principal exemplo de mercado de capitais que nós temos? A Bolsa de Valores. Valores o quê?
mobiliários. Então é na Bolsa de Valores, que é uma espécie de mercado de capitais, que os valores mobiliários serão negociados, que serão ofertados a qualquer interessado, ao público em geral. E a companhia, para ser aberta, é indispensável que tenha os seus valores mobiliários negociados no mercado de capitais. Dentre os diversos mercados de capitais, a Bolsa de Valores. Por isso que, a grosso modo, é muito comum ouvirmos dizer que companhia aberta é aquela que tem as suas ações negociadas na Bolsa. Tá certo? Tá certo. Só que é uma visão mais simplista e direta. Porque uma companhia aberta não tem as suas ações negociadas apenas na Bolsa. A Bolsa é uma das diversas espécies de valores mobiliários. E mais, a ação não é a única espécie de valor imobiliário que poderá ser negociado no mercado de capitais. Como eu disse a vocês, existem outras espécies, por exemplo, as debêntures. Tá claro? Tudo bem? Então, esse é o conceito de companhia aberta. Companhia aberta é aquela que possui os seus valores mobiliários ofertados ao público em geral e negociados no mercado de capitais. E a companhia fechada? Companhia fechada, senhores, não tem os seus valores mobiliários ofertados ao público em geral. Se eu quiser participar de uma companhia fechada, se eu quiser adquirir as ações de uma companhia fechada, eu, em princípio, não poderei. Eu só poderei me tornar titular de ações de uma companhia fechada se alguém dentro desta companhia estiver disposto a vender suas ações para mim. Então, uma companhia fechada, ao contrário de uma companhia aberta, não possui os seus valores mobiliários ofertados ao público em geral, negociados no mercado de capitais, ou seja, na Bolsa de Valores. Perfeito? A diferenciação entre essas duas espécies de companhias? Ótimo. Tanto a companhia aberta como a companhia fechada, para serem constituídas, precisam preencher os requisitos estabelecidos no artigo 80, que nós acabamos de analisar. Só que se a companhia for aberta, por ter os seus valores negociados no mercado de capitais, além do preenchimento daqueles requisitos, será indispensável que ela também obtenha o seu prévio registro na CVM. Afinal, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, terá por principal função fiscalizar aqueles que atuam no mercado de capitais. Fiscalizar aqueles que atuam, por exemplo, na Bolsa de Valores. Certo? Tudo bem, senhores? Alguma dúvida sobre diferença entre companhias abertas e fechadas? Pois bem, voltando à questão dos valores mobiliários. Quais são as espécies de valores mobiliários que nós temos? A primeira espécie, a mais importante de todas, é a ação. Pelo menos a ação é a espécie de valor mobiliário mais difundida no nosso dia a dia. A ação se caracteriza por ser uma espécie de valor mobiliário que poderá ser emitida tanto por companhias abertas como por companhias fechadas. Poderá ou não ter valor nominal fixado no seu estatuto. E o que é principal, a ação vai conferir ao seu titular direitos de sócio da companhia emissora. A única espécie de valor mobiliário que fará com que o seu titular se torne sócio da companhia é a ação. Então, se eu quiser me tornar sócio de uma companhia, se eu quiser gozar direitos de sócio, como participar dos lucros, como, por exemplo, fiscalizar os administradores, participar das assembleias gerais, muitas vezes votar nas assembleias gerais, a espécie de valor mobiliário que eu deverei subscrever ou que eu deverei adquirir será a ação. Essa ação pode ser de 3 espécies. E muito cuidado quando os senhores aí de casa resolverem adquirir uma ação. Afinal, essa ação pode variar quanto aos direitos que ela irá conferir ao seu titular. Dependendo da espécie de ação que vocês venham a adquirir ou subscrever, vocês terão direitos maiores, mais extensos, ou mais restritos, mais limitados. Por isso que as ações são classificadas em 3 espécies. Quais são as 3 espécies de ações? A primeira espécie é a chamada ação ordinária. O que vem a ser uma ação ordinária? Como o próprio nome já nos dá a ideia, em razão da palavra ordinária, nos lembrar comum, algo geral, a ação ordinária é aquela que vai conferir ao seu titular direitos comuns de sócio. Ou seja, aqueles direitos que os sócios de qualquer sociedade, em regra, possuem.
Por exemplo, direito de participar das assembleias de acionistas. É um direito que, em regra, todo sócio tem. Então, o titular de uma ação ordinária possuirá esse direito. Um outro exemplo, direito de participar nos lucros sociais. Ora, o direito de participar nos lucros é um direito que, em regra, todo sócio possui. É um direito comum, que é atribuído a qualquer sócio de qualquer sociedade. Então, o titular de uma ação ordinária também terá esse direito. Um outro exemplo, direito de votar. O direito de voto, senhores, é um direito inerente à qualidade de sócio. Em regra, todo sócio possui. Portanto, o titular de uma ação ordinária também possuirá. Então, veja, o que caracteriza uma ação ordinária é o fato dela conferir ao seu titular direitos comuns de sócio, ou seja, aqueles direitos que são atribuídos, aqueles direitos que são conferidos a qualquer sócio de qualquer sociedade. Agora, e se eu quiser que certos acionistas da minha companhia gozem de certas vantagens, de certas preferências sobre esses direitos comuns? O direito de voto, todo mundo tem. O direito de participar nos lucros, todo mundo tem. O direito de participar nas assembleias, todo mundo tem. Mas eu quero que alguns acionistas da minha companhia possam receber os lucros distribuídos prioritariamente. Então percebam, eu quero conferir a certos acionistas uma prioridade, uma preferência, uma vantagem sobre um direito comum de sócio. Ora, eu não poderei me valer de uma ação ordinária, porque a ação ordinária só vai conferir ao seu titular aquele kit básico de direitos, os chamados direitos comuns de sócio. Se eu quero ampliar esses direitos, eu preciso conferir ao acionista uma outra espécie de ação, que será chamada ação preferencial. Mas cuidado! Muito embora esta palavra preferencial nos dê a ideia de preferência, e preferência sempre está associada a quê? A vantagem. Nem toda ação preferencial vai conferir ao seu titular vantagens. Muitas vezes, eu poderei me valer de uma ação preferencial para suprimir do acionista certos direitos. Afinal, a ação preferencial não serve apenas para conferir vantagens, para conferir preferências ao seu titular. A ação preferencial também serve para restringir, para suprimir do acionista certos direitos. O direito de voto não é um direito comum? O direito de voto não é um direito que eu disse a vocês que, em regra, todo sócio tem? Pois bem, jamais eu vou poder suprimir do titular de uma ação ordinária o direito de voto. Agora, se eu quiser, eu poderei suprimir o direito de voto dos acionistas que detenham ações preferenciais. Porque a ação preferencial serve tanto para conferir vantagens sobre os direitos comuns, como para limitar e até mesmo suprimir do acionista esses direitos. Um exemplo é o direito de voto. Agora, em relação ao direito de voto, é importante que vocês saibam que há um limite quanto à quantidade de ações que poderão ser emitidas sem conferir ao seu titular esse direito. Numa sociedade anônima, até o limite de 50% do capital social poderá ser representado por ações preferenciais que não confiram ao seu titular o direito de voto. Certo? Então não se esqueçam disso. Numa sociedade anônima, o número máximo, o percentual máximo de ações representativas do capital social que poderão não conferir ao seu titular o direito de voto é de 50%. Agora, pergunto aos senhores, será que todo e qualquer direito pode ser suprimido de um acionista? Será que eu posso me valer de uma ação preferencial para suprimir do acionista todo e qualquer direito que ele possua? Por exemplo, o direito de participar nos lucros sociais? O que você acha, Rodrigo? Direito de participar nos lucros. Será que eu posso impedir que um acionista participe dos lucros de uma companhia? Será que eu posso conferir, então, a ele uma ação preferencial que não lhe confira esse direito? Pode. E o que motivaria, então, você a ingressar numa companhia na qual você não pudesse participar dos frutos decorrentes do sucesso do negócio? Das despesas você poderia, sem problema nenhum. Nada te motivaria, perfeito. E é justamente por isso, senhores, que o legislador, então, vai assegurar ao acionista certos direitos
essenciais. Certos direitos que jamais poderão ser suprimidos de um acionista. Esses direitos essenciais estão previstos no artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas. É no artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas que nós iremos encontrar aqueles direitos que, em hipótese alguma, poderão ser suprimidos de um acionista. Quais são esses direitos? O primeiro direito, talvez seja o direito mais importante de todo acionista, é o direito de participar nos lucros sociais. O artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas estabelece que o direito de participar nos lucros da sociedade jamais poderá ser suprimido do acionista, seja por previsão estatutária, seja por deliberação da Assembleia Geral. Agora, além desse direito de participar nos lucros, existem outros 4 direitos essenciais. Quais são eles? O segundo direito essencial é o direito de participar do acervo líquido da sociedade, em caso de dissolução. O que vem a ser este acervo líquido? Senhores, o que é a dissolução? A dissolução nada mais é do que a extinção da sociedade. Pois bem, se os sócios, se os acionistas de uma companhia resolverem, num belo dia, extinguir a sociedade, dissolver a sociedade, ora, eles vão se reunir antes de mais nada em uma assembleia, aprovarão a dissolução da companhia, e qual será o passo seguinte? O passo seguinte será nomear um liquidante que ficará responsável em arrecadar todos os bens que integram o patrimônio da companhia, proceder à venda desses bens e, com os recursos obtidos, pagar quem? Pagar os credores, saldar as dívidas da companhia. Realizado o pagamento de todos os credores, se a companhia não estava insolvente, é porque provavelmente vai sobrar dinheiro. Afinal, se a companhia não está insolvente, certamente, com a venda dos bens que integram o seu patrimônio, será possível pagar todas as dívidas e ainda sobrar um certo dinheiro. Esse dinheiro que sobra após o pagamento de todos os credores da sociedade é o chamado acervo líquido. E o que é feito com este acervo líquido? Ora, o acervo líquido ele é dividido entre os acionistas. Ele é dividido entre os sócios. E é direito essencial de todo acionista participar do acervo líquido da companhia. Certo? Então, o primeiro direito é participar nos lucros. O segundo direito é participar do acervo líquido da companhia. E o terceiro direito, senhores? O terceiro direito é o direito de fiscalizar os atos de gestão praticados pelos administradores. Todo acionista tem como direito essencial a prerrogativa de poder fiscalizar os administradores da companhia. Mas vejam, isso não significa que se eu for acionista da Vale, eu terei direito de passar as minhas férias na sala do presidente da companhia. Eu não vou poder sentar na sala do presidente e dizer, olha, eu sou acionista da companhia, é direito essencial de todo acionista fiscalizar os atos de gestão, então já que eu estou de férias, gostaria de passar essa semana aqui com o senhor. Na verdade, eu não vou conseguir provavelmente nem entrar na companhia. Por quê? O direito de fiscalização não é um direito essencial? É, mas ele deve ser exercido nos termos da lei. Ou seja, ele deve ser exercido através dos instrumentos que a Lei das Sociedades Anônimas confere ao acionista. Então vejam, como é que o acionista exerce a fiscalização dos atos de gestão? Uma das formas é a análise e votação da prestação de contas anual dos administradores. Todo ano, os administradores serão obrigados a prestar contas de seus atos de gestão. E o acionista poderá participar da assembleia e, ainda que ele não tenha o direito de votar, ele terá pelo menos o direito de voz, ele terá pelo menos o direito de se manifestar frente à prestação de contas dos administradores. Um outro instrumento para a fiscalização dos atos de gestão é a instalação do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, quando vimos, ao estudarmos limitada na aula passada, é um órgão que tem por função fiscalizar os atos de gestão praticados pelos administradores da companhia. Na sociedade anônima, ao contrário do que ocorre na limitada, o Conselho Fiscal é um órgão obrigatório. Toda companhia irá possuir Conselho Fiscal.
E o acionista poderá, na assembleia, ainda que não seja matéria constante da ordem do dia, requerer a instalação deste órgão, requerer a instalação do Conselho Fiscal. Então, esse é um outro instrumento para que o acionista possa exercer o seu direito de fiscalizar os atos de gestão praticados pelos administradores. Quarto direito essencial é o direito de preferência. Mas vejam, o direito de preferência aqui não é a preferência na compra das ações. Afinal, como vimos na aula passada, uma coisa é comprar ações, outra coisa é subscrever. Subscrição e compra são negócios completamente distintos. A subscrição é uma operação que envolve o acionista e a companhia, onde o valor da ação é o chamado preço de emissão, que é fixado segundo critérios estabelecidos em lei. Já a compra é uma operação realizada entre um determinado acionista e outro acionista, ou terceiro não acionista. A companhia não faz parte deste negócio. Quem recebe pelo valor da ação na operação de compra e venda é o acionista que está transferindo as suas ações, e não a companhia. Nesse caso, o valor cobrado pela ação não é o preço de emissão, não é fixado em lei. Na verdade, na compra e venda de ações, o valor é o valor de negociação. É aquele valor em que uma pessoa está disposta a receber para entregar as suas ações e outra está disposta a pagar para adquiri-las. Certo, senhores? Então vejam, esse direito de preferência é direito de preferência no quê? Não é na aquisição. Eu, acionista, vendo as minhas ações para quem eu desejar. Em regra, para quem eu quiser. E os demais acionistas não precisarão ser consultados. Eles não precisarão concordar com essa transferência. Eu sou livre para alienar as minhas ações. Agora, quando se trata da operação de emissão de novas ações, aonde ocorre a chamada subscrição de ações, aí é assegurado a todo acionista o direito de preferência. Preferência no quê? Na subscrição dessas novas ações. A operação de subscrição de ações, que pode ocorrer tanto em companhias abertas como em companhias fechadas, se dá no chamado mercado primário de ações. Então, o mercado primário de ações envolve as operações de subscrição de ações, onde o valor cobrado pela ação é o chamado preço de emissão, cujo critério para fixação está estabelecido no parágrafo 1º do artigo 170. Quando uma companhia vai fixar o preço de emissão pelas novas ações que emite, ela deve levar em consideração o valor patrimonial da companhia, as perspectivas de rentabilidade futura da sociedade, o valor de cotação desta ação em bolsa de valores, caso a ação esteja negociada na bolsa, e mais, se o estatuto fixar valor nominal pela ação, o preço de emissão não poderá ser inferior a este valor. Enfim, percebam, senhores, existem inúmeras regras que vão pautar a fixação do preço de emissão. Existem inúmeras regras que vão pautar a fixação do preço de emissão quando do aumento de capital das companhias. Agora, no mercado secundário, não existe direito de preferência. No mercado secundário, que envolve operações de compra e venda, senhores, o preço fixado não é o preço de emissão. É o chamado valor de negociação. O acionista recebe aquilo que quiser para vender as suas ações. E o terceiro paga aquilo que tiver interesse para adquiri-las. Não há necessidade da observância de nenhum critério estabelecido em lei. As partes são livres para fixar o valor que bem entender. O que o artigo 109 da Lei das Sociedades Anônimas assegura é o direito de preferência na subscrição de ações. Não apenas de ações, de bônus de subscrição e outros valores mobiliários que possam ser convertidos em ações. Esse é o nosso quarto direito essencial. Quinto e último direito essencial é o direito de retirar-se da companhia, também chamado direito de recesso ou direito de retirada. É assegurado a todo acionista o direito de retirar-se da companhia,
nas hipóteses previstas no artigo 137 da Lei das Sociedades Anônimas. Vejam, esse direito, o direito de recesso, o direito de dissidência, também chamado direito de retirada, não é o direito que o acionista tem de vender as suas ações. O direito de recesso é muito mais forte que isso. O direito de recesso é o direito que o acionista tem de impor que a companhia readquira as ações por ele titularizadas. E quando ele terá esse direito de impor que a companhia readquira as ações por ele titularizadas? Quando verificada uma das hipóteses previstas no artigo 137. Vejam, esse direito recebe o nome direito de dissidência, direito de recesso, por quê? Porque essas hipóteses do artigo 137 estão relacionadas à não aprovação por parte do acionista de uma determinada matéria em Assembleia Geral. Por exemplo, eu sou um acionista minoritário, o acionista controlador resolve alterar o objeto da companhia. Eu sou contra. Sou obrigado a permanecer na companhia? Não, eu posso exercer o meu direito de retirada. Só que esse direito de retirada não é o direito de eu pegar as minhas ações e vender para uma outra pessoa. Esse direito de retirada é o direito que eu tenho de impor que a companhia, diante da modificação do objeto social e diante do fato de eu ter discordado da aprovação do objeto, ter que comprar as ações que eu sou titular. Certo, senhores? Tudo bem? Então, esses são os 5 direitos essenciais estabelecidos na Lei das Sociedades Anônimas. Gleucivane, você tem uma pergunta para nós? Tem uma pergunta para fazer. Claro. A pergunta é a seguinte: um acionista remisso pode ser privado de participar dos lucros sociais? Boa pergunta. Vejam só, senhores, a nossa colega fez a seguinte pergunta. Um acionista remisso. O que é um acionista remisso? O acionista remisso é aquele que não cumpre com as suas obrigações de sócio. Por exemplo, integralizar o capital que subscreveu. Nós vimos na aula passada que quando o sócio subscreve o capital, ele se obriga a entregar para a sociedade um determinado valor. E ao integralizar esse capital, ele cumpre esta obrigação. Ótimo. Um acionista subscreve o capital da companhia, integraliza uma parte e não integraliza a outra. Se obriga a integralizar a outra parte daqui 12 meses. Decorridos 12 meses, ele não integraliza as suas ações. Não cumpre com o seu dever. Neste caso, ele será chamado de acionista remisso. E a pergunta da colega é: esse acionista remisso, esse acionista que não cumpriu com as suas obrigações, vai poder exigir que a companhia lhe entregue parte dos lucros auferidos? Bem, o artigo 120 da Lei das Sociedades Anônimas estabelece o seguinte: a Assembleia Geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cumprir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que seja cumprida a obrigação. Então vejam, em princípio, a Assembleia Geral pode suspender do acionista os seus direitos se ele estiver em mora com a sociedade, se ele tiver deixado de cumprir um dever de sócio, se ele for um acionista remisso. Mas, por outro lado, o artigo 109 é categórico no sentido de estabelecer que os direitos essenciais jamais poderão ser suprimidos de qualquer acionista, seja por previsão estatutária, seja por deliberação da Assembleia Geral. E esse direito, levantado pela colega, é um direito essencial, é o direito de participar nos lucros sociais. Portanto, senhores, fica a seguinte questão: eu posso suspender o exercício do direito de um sócio remisso, mas de qualquer direito, inclusive de um direito essencial? Eu entendo que sim. Por quê? Porque, na verdade, o que o artigo 109 impede é que um direito essencial seja suprimido do acionista. O artigo 120 não fala em supressão do direito, fala em quê? Suspensão do exercício. Ou seja, enquanto ele estiver em mora com a companhia, ele não poderá receber o quê? Os lucros que tenham sido distribuídos. Mas tão logo cumprida a sua obrigação, ele passa a poder exercer o direito de participar nos lucros sociais. Certo? Tudo bem? Então, com isso, encerramos aí a análise dessas duas espécies de ação, ação ordinária e ação preferencial.
existe uma terceira espécie de ação muito pouco utilizada no direito brasileiro, que é a chamada ação de fruição. A ação de fruição nada mais é do que aquela ação emitida pela companhia e conferida ao acionista em substituição às ações ordinárias ou preferenciais por ele detidas, que tiveram o seu valor amortizado. Então, nós dizemos que a ação de fruição é aquela ação que foi entregue ao acionista em razão da amortização de suas ações. Essa ação de fruição desperta pouco interesse, prático, na medida em que as companhias quase não utilizam essa espécie de ação. Pois bem, essas são as considerações principais sobre a ação, a primeira espécie de valor mobiliário, a mais importante de todas. As outras duas espécies são as debêntures e os bônus de subscrição. Debêntures, senhores, também é um valor mobiliário, mas ao contrário da ação, ela não confere ao seu titular direitos de sócio da companhia. O debenturista não é sócio da sociedade anônima. Na verdade, o debenturista é credor. Através da subscrição da debenture, o debenturista passa a ser credor da companhia, na medida em que, na verdade, ele empresta à sociedade, mediante uma remuneração fixa do capital emprestado, certa quantia, certo valor. Essa debenture pode ser emitida tanto por companhias abertas como por companhias fechadas. E os direitos dos debenturistas estão fixados na chamada escritura de emissão. E se houver, certificado de debenture. Último valor mobiliário, a última espécie de valor mobiliário, que merece destaque aqui nesse nosso curso, é o bônus de subscrição. O bônus de subscrição não confere ao seu titular nem direitos de sócio, nem direitos de crédito. O bônus de subscrição, na verdade, é emitido por aquelas companhias que apresentam uma grande demanda de interesse quanto às suas ações. Muitas pessoas querem subscrever as ações dessa companhia. Só que quando ela emite essas ações, quem acaba subscrevendo? Os seus antigos acionistas. Afinal, o antigo acionista terá preferência sempre na subscrição das novas ações emitidas pela companhia. Então, ciente disso, o que a companhia faz? Antes de emitir novas ações, ela emite o chamado bônus de subscrição. O bônus de subscrição vai conferir ao seu titular direito de preferência, de prioridade na subscrição de novas ações que venham a ser emitidas. Então, aquele que adquire um bônus de subscrição passa a ter preferência, passa a ter prioridade em relação, inclusive, aos antigos acionistas na subscrição de novas ações que a companhia venha a emitir. É importante lembrar que o bônus de subscrição só pode ser emitido por companhias de capital autorizado. O que são companhias de capital autorizado? Em regra, quem é que delibera sobre aumento de capital? A Assembleia Geral. Afinal, aumento de capital implica em reforma estatutária. Portanto, somente a Assembleia Geral de Acionistas pode deliberar sobre aumento de capital. Mas numa companhia autorizada, além da Assembleia, o Conselho de Administração também terá esse poder. Por quê? Porque numa companhia de capital autorizado, haverá no seu estatuto uma autorização para que o capital possa ser aumentado dentro de certos limites, sem que para tanto seja necessária a reforma estatutária. Então, numa companhia de capital autorizado, é possível que o capital seja aumentado, sem que para tanto o estatuto social deva ser alterado. Por isso que nessas companhias, tanto a Assembleia Geral como o Conselho de Administração poderão deliberar sobre o aumento. O bônus de subscrição é um valor mobiliário que só poderá ser emitido por essas companhias. Só poderá ser emitido por aquelas companhias que possuam no seu estatuto social uma autorização para que o capital possa ser aumentado independentemente de reforma estatutária. Certo, senhores? Pois bem, chegamos então ao fim do nosso curso, dessa nossa semana de reflexões sobre o direito societário no ordenamento jurídico brasileiro. Na aula de hoje, pudemos abordar alguns pontos relevantes desse tema fascinante que é a sociedade anônima. Meu nome é Marcelo Comete. Este é o programa Saber Direito. E qualquer dúvida que os senhores tenham, fiquem à vontade para mandar para nós. O nosso e-mail é
saberdireito@stf.jus.br. saberdireito@stf.jus.br. Foi um prazer estar com vocês aqui ao longo dessa semana. Até um próximo encontro. Tchau, tchau.